Gente, hoje eu vou gravar um vídeo que eu achei que fosse importante pro momento, porque eu sei que tem muita gente que tá indo pra intercâmbio agora, nessa próxima semana de agosto, nessa última semana de agosto, na verdade, e eu acho que esse vídeo pode ajudar muito quem tá indo pra intercâmbio, entender um pouco mais sobre essa questão de amizade e como funciona. É óbvio que não é uma receita, assim, não existem passos que tu tem que seguir pra fazer amigos, ou não é uma coisa definida, mas eu acho que se eu contar um pouco dessa minha experiência pra vocês, pode ajudar um pouco a acalmar vocês, porque eu sei como é ficar nervosa e pensar que tu não vai ter amigos durante o intercâmbio e tal. E eu tô aqui pra mostrar pra vocês que foi completamente diferente do que eu imaginava e do que muitos de vocês estão imaginando. É óbvio que esse nervosismo faz parte da experiência, esse pensar que tudo vai dar errado faz parte, e até é bom tu não ter uma expectativa tão alta, porque eu tava com uma expectativa muito alta. Ainda bem que tudo que eu tava pensando se realizou ainda pra melhor, mas se eu tivesse com essa expectativa tão alta e as coisas não tivessem funcionado como eu queria, eu ia ficar muito decepcionada. E pra fazer esse vídeo eu decidi contar pra vocês a minha experiência do primeiro dia de aula e depois alguns tópicos assim aleatórios que eu achei legal falar pra vocês, só pra vocês terem uma noção de como foi essa questão da amizade pra mim, a minha experiência na minha escola. Então, de novo, não é uma coisa que vai acontecer com vocês, de certeza. Pode ser que aconteça melhor, mas também pode ser que as coisas não aconteçam. Então, vamos pra história, porque a história é longa. Bom, meu primeiro dia na Chambly Academy foi uma sexta-feira, dia 1º de fevereiro, e na minha tabela de horários era o dia 3. Eu cheguei lá, peguei o ônibus de manhã com a Lena. Eu tenho vídeo antes de eu sair da escola, eu vou deixar aqui. Dava pra ver que eu tava meio nervosa, mas eu não tava tão ansiosa quanto eu fico por um primeiro dia de aula aqui no Brasil. E lá no Canadá, por saber que eu não ia ter os meus amigos e saber que eu tinha que trabalhar pra ter os meus próprios amigos, me fez ficar mais tranquila e com a cabeça muito mais aberta, porque eu cheguei lá sem nenhuma vergonha realmente. Nós chegamos lá, éramos as únicas intercambistas que estávamos começando naquele dia, porque a outra intercambista que chegou ali na época, ela tinha chegado na quinta. Então a gente estava na secretaria conversando, recebendo papéis, tabela de horários, e já naquele momento já foi ótimo, porque tinha muita gente que estava tipo saindo da sala, indo pro corredor, e eles nos viam e diziam: ah, vocês são intercambistas? De onde são e tal. E isso já foi assim um choque maravilhoso, as pessoas sabiam, porque é muito bom ser reconhecida como intercambista e não como uma aluna nova, porque eles realmente tratam o intercambista diferente de um aluno novo. Daí a secretária já me ajudou a arrumar as coisas no meu armário e tal, me explicou que eu não podia levar a bolsa pra dentro da sala, casaco de neve também não podia levar pra dentro da sala, tinha que deixar tudo lá no armário. E ela me levou até a sala de ciências, que foi a minha primeira aula naquele dia. A professora já me recebeu, britânica, e daí eu já me apresentei, disse que meu nome era Isadora e que eu era do Brasil e tal, tudo tranquilo, e eles me colocaram pra sentar no lugar da outra brasileira que tava lá, saiu 2 semanas antes de mim. E naquele momento eu tava tipo muito ansiosa, eu tava muito animada com tudo que tava acontecendo, e eu comecei a conversar com as pessoas que estavam do meu lado, e quem imaginaria que essas pessoas seriam as minhas melhores amigas, no caso seriam o meu grupo de amigos até o fim do intercâmbio. Na metade da aula a gente foi pra sala do computador, e era pra gente estar pesquisando, mas como não se fazia nada lá na escola, a gente começou a conversar lá na sala do computador, e quando eu notei tinha tipo um círculo assim em volta e estavam me ouvindo falar, e me impressionou assim a segurança que eu tive naquele momento. Eu tava muito orgulhosa de mim mesma, porque eu sempre fui uma pessoa muito tímida, e aquele momento foi tipo uma coisa que eu nunca imaginei que ia acontecer na minha vida, ter tanta gente ali, e eu tava conversando com elas, tipo de boa, sem vergonha, sem nada. Naquele grupo eu conheci toda aquela turma, e aquela era a minha turma base, ou seja, era a turma que eu ia ter a maioria das aulas com, só mudava algumas pessoas pra outras aulas. Mas enfim, acabou essa aula, e essas pessoas que estavam sentadas do meu lado no início da aula me apresentaram mais gente que ia pra essa segunda aula que eu ia ter, que era a aula de ética.
Logo que eu cheguei na aula de ética, uma menina chegou pra mim e disse: oi, tudo bem? Com sotaque inglês forte. E eu disse: tudo, e contigo? E começamos a conversar e ela me disse que ela era a melhor amiga da brasileira que estava ali antes de mim e que ela estava aprendendo português e tudo que elas faziam juntas e tal. E eu já achei, assim, muito simpático de... Cara, ela chegou e tentou falar português comigo, quer dizer, ela falou português comigo, que foi muito legal. Quando acabou a aula de ética, que eu tava toda assim animada, que cada um tinha o seu MacBook, uma coisa que eu nunca imaginei encontrar numa escola pública, nem do Canadá, chegou a hora do recreio. E a hora do recreio, eu vou confessar pra vocês que era a hora que eu tava mais nervosa. Porque a gente tem 1 hora de recreio. E 1 hora é muito, muito tempo. Quase o recreio inteiro eu passei com a Lena, que era intercambista da Áustria, que depois veio se tornar uma das minhas melhores amigas de todo o intercâmbio, e coisa que eu não me arrependo, mesmo ela sendo intercambista de outro país, não sendo canadense, foi assim, ela foi uma das melhores coisas que aconteceram no meu intercâmbio. Mas depois do recreio eu tive minha aula de educação física, e eu nunca fui uma fã de esportes, então eu não estava muito animada para aula de educação física. E eu pensei que nesse primeiro dia eu não ia precisar fazer e tal, mas eu precisei. E eu acho que foi a aula assim que eu mais me choquei. Até o fim do intercâmbio eu não tinha muitos amigos na aula de educação física. Era sempre uma aula que eu não gostava. Tem até vídeos que eu comento que eu não gostava da aula de educação física. Mas enfim, quando eu cheguei lá, eu me sentei num banco e uma menina chegou e sentou do meu lado com um sotaque francês muito forte, porque a minha aula de educação física era majoritariamente de franceses. Eles conversavam em francês até na aula, o que eu achava muito desrespeitoso com quem não falava, mas enfim, é a língua deles, o que eu posso fazer? E essa menina chegou pra mim e perguntou se eu fumava. Daí eu disse: não fumo, por quê? Daí ela disse: porque eu fumo, ele fuma. Começou a me apontar todas as pessoas que fumavam. Isso é uma questão que eu pensei que fosse preconceito, porque eu era brasileira e tal. Mas depois eu notei que não, porque é um costume muito grande lá no Quebec em geral, no Canadá, de fumar. E eu tava pensando até em fazer um vídeo sobre isso, então se vocês acham uma boa ideia, podem deixar aqui nos comentários. Desde que eu tava lá no Canadá, eu já tava pensando em explicar sobre essa questão da maconha lá no Canadá. Mas enfim, isso é um outro assunto. E acabou a aula de educação física e eu já tava tremendo por causa de todas as constatações da aula. Eu fui pra aula de inglês e como eu me perdi de novo, eu não consegui abrir meu armário, eu tive que pedir ajuda pra secretária e tal. Eu cheguei meio atrasada na aula e quando eu cheguei era com a minha turma base de novo. E quando eu vi aquelas pessoas que tinham sentado na primeira aula comigo, eles disseram: Isa, vem sentar aqui. Parecia que a gente se conhecia há séculos, assim, o jeito que eles falaram. Então foi muito, muito, muito legal. No final da aula, como era sexta-feira, eles me avisaram, esses meus amigos, que 2 deles, o Cameron e a Sabrina, eles iam pra um acampamento, porque assim, algumas pessoas da escola eram escolhidas pra ir pra um acampamento, orientar alunos que iam entrar na escola ano que vem, uma coisa desse tipo. E que eles iam ficar 2 dias nesse acampamento e eles iam perder a segunda e a terça-feira de aula. E eu fiquei: tudo bem, né? Eu mal conhecia eles, eu ia conhecer mais gente e tal, eu já esperava não ter um amigo fixo no primeiro dia. Tudo bem, passou esses 2 dias e quando chegou na quarta-feira, eu tava na aula de matemática. Quando a Sabrina me viu, ela correu, me deu um abraço e disse: ai, tudo bem, como é que foi esses teus outros 2 dias? Ah, que saudade que eu fiquei. Eu fiquei: cara, isso foi muito legal, porque a gente mal se conhecia e eles já estavam me recebendo assim, de braços abertos. E foi muito perfeito, assim, eles eram muito amigáveis. A Chambly, que foi a escola que eu fui, eu acho que por ser uma escola pequena, era uma escola que foi muito mais fácil fazer amigos. Para saídas lá, o que acontecia? No início eu saía muito com a Lena, claro, porque a gente tava explorando o downtown e a gente tava explorando os lugares. E uma coisa que me surpreendeu muito foi: eu e a Lena saíamos muito mais que os canadenses, então já começou a me chocar um pouco essa coisa deles não terem essa liberdade tão grande. Dos meus amigos, pelo menos, os pais eram muito rígidos sobre sair e tal. Quando começou o verão, que eles ficaram mais maleáveis e deixavam sair até um pouco mais tarde, era tipo 6 horas. Então a gente tinha que sair da aula e fazer alguma coisa logo. Mas os programas que eu e a Helena fazíamos era o downtown mesmo. Tinha um amigo que nos acompanhava de vez em quando. E depois, quando chegou mais o verão, quando eles podiam sair,
eu comecei a ir com um grupo de amigos pro Champlain Mall, que ficava tipo 20 minutos da minha escola, 15 minutos da minha escola. Então eu tenho muitas memórias lá no Champlain Mall. Eu não sei por que eu nunca filmei pra vocês lá, porque eu não tenho um vídeo no Champlain Mall, mas com certeza se eu voltar pro Canadá eu vou fazer um vídeo sobre aquele shopping, porque foi muito parte da minha vida. Mas também o que me surpreendeu foi essa coisa dos canadenses mesmo não saírem tanto. Quer dizer, os canadenses eu tô generalizando, dos meus amigos não saírem tanto, e eu e a Lena sentíamos que nós conhecíamos mais de Montreal do que eles. Toda vez que a gente tava no ônibus e eles perguntavam, pra onde é que vocês vão? A gente dizia, downtown e tal. Eles iam de novo downtown, vocês estão sempre lá, mas é que é óbvio pra gente que era novo, isso acontece em todo lugar. Se tu mora na cidade, tu não explora tanto quanto quando tu é turista e quando tu é intercambista, que tu tá ali pra conhecer realmente. Mas eu sempre achei, assim, as pessoas muito distantes. Elas não te convidam muito pra sair, é tu que tem que convidar elas. E é óbvio que tem exceções, mas dos meus amigos, assim, 2 ou 3 só que faziam planos pra sair. Do resto eu tinha que ir lá e correr atrás e planejar, e tem que avisar com antecedência, porque eles têm que avisar pros pais e tal. Outro ponto que eu também queria falar era da minha aula de francês. No início eu fiquei muito chocada, porque a minha aula de francês, assim, todas as aulas eu tava... Tem 2 níveis de aula. Eu tava no nível mais alto, menos no francês, porque óbvio eu nunca tive aula de francês. Então eu tava no menor nível de francês que existia. Existiam 3, era o regular, o avançado e o língua materna. Eu tava no regular. E ali eram todas as pessoas que não queriam aprender francês, porque eu imagino assim, se tu mora numa província francesa durante toda a tua vida, tu tem que aprender francês de alguma forma. E eles se recusavam a aprender francês, ou sabiam e eram preguiçosos. Então tinha de tudo naquela minha aula. E a maioria das pessoas que fumavam estavam lá, sem preconceitos, mas enfim, era o que acontecia. E no início eu levei um choque, assim, ela gritaria o tempo inteiro, a professora, eu amava aquela professora, ela era muito engraçada, assim, ela vivia gritando e se estressava um monte. Ela era muito maluca, assim, ela tinha bom ar, porque ela sentia cheiro de maconha pela sala, e ela ficava jogando bom ar, assim, pela sala. Ela era muito engraçada. Enfim, depois desse choque passou, eu agradeço muito por ter ficado naquela aula de francês, porque eu tinha a melhor professora, eu pelo menos considerava, ninguém mais gostava dela. E as melhores pessoas, assim, eu conheci muita gente legal, nenhum dos meus amigos estavam lá, mas eu conheci muita gente legal que depois passavam recreio comigo e me levavam pro Tim Hortons, que ficava ali perto da escola no recreio pra gente tomar café. Aliás, isso foi uma coisa que começou a acontecer, tipo, depois do meu primeiro mês lá, meu segundo mês, a gente começou a sair no recreio, que daí não tinha mais tanta neve, e a gente ia até o Tim Hortons, comprava um café e voltava. Mas eu agradeci por estar na aula de francês, porque eram as pessoas mais, assim, loucas que tinham na escola, e eles que faziam as festas. Então era aí que eu era convidada para as festas, era por eles, e foi por eles que eu fiquei mais conhecida na escola. Não que eu seja uma pessoa popular na escola, mas não tinha, eu acho que não tinha uma pessoa que não sabia que eu era intercambista. E assim, na minha série tem umas 100 pessoas, 100 pessoas no máximo. Eu acho que eu conhecia mais da metade delas, assim, de conhecer mesmo, de já ter falado, porque eu me abri muito nesse intercâmbio. Tu tem que esquecer de vergonha e qualquer coisa, e tu tem que lembrar que tu tá ali por um tempo determinado e tu tem que aproveitar esse tempo o máximo que tu conseguir. Eu tava no Sac Fort, pra quem não sabia, e tinha um nível mais alto que eu. Então eu fiz amizade com gente de lá também, o que foi legal, que eram as pessoas mais velhas, alguns deles dirigiam, e eram as pessoas que estavam se formando também. Então eu tava bem envolvida nessa coisa do prom que eles iam ter, apesar de eu não ter ido. Foi uma escolha minha, porque no início, quando era pra ter comprado o convite, eu não conhecia muita gente do Sac 5. Então eu não queria ir pro prom, porque não eram meus amigos e tal. Mas eu acabei me arrependendo, eu acho que eu podia ter ido pro prom. Mas agora já era, né? Uma dica pra vocês é: comprem um celular na primeira semana, porque eu tava combinando de esquiar com uma pessoa na primeira semana que eu tava lá, só que eu não tinha celular, então a gente não pôde esquiar. Mas, enfim, aproveitem esse intercâmbio de vocês, aproveitem essa oportunidade que vocês vão ter e façam dessa a melhor experiência da vida de vocês, porque vocês que vão fazer esse intercâmbio, corram atrás de amigos, não tenham vergonha.
Se uma pessoa te tratou mal, esquece isso, completamente apaga da tua memória e vai pra próxima, porque ninguém é igual a ninguém e tem muita gente que vai te tratar bem. Leva a cultura do teu país com respeito, faz com que eles saibam que tu é brasileiro, mas que tu não é o estereotipo do brasileiro, porque eles têm uma ideia muito errada do Brasil. Tem muitos deles que nem sabem onde o Brasil é, me perguntaram se o Brasil era do lado da Rússia ou coisa do tipo. Então, levem a cultura de vocês com respeito, não façam a gente passar vergonha de jeito nenhum, porque é muito difícil apagar a mente das pessoas quando tu leva uma cultura errada. Então, sejam orgulhosos de quem vocês são e tudo vai dar certo. Falem com todo mundo, não façam babaquice, não se achem melhor que ninguém, porque numa realidade de escola pública lá é diferente daqui se tu tá acostumado com escola particular. Não pensem que vocês são melhores porque vocês estão de intercâmbio. Enfim, sejam vocês mesmos, que isso ajuda muito. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês tiverem qualquer outra pergunta, podem deixar aqui embaixo. Se vocês gostaram, então não esqueçam de curtir. Por favor, compartilhem esse vídeo, sei lá, postem no Facebook, mostrem pra quem vai fazer intercâmbio pra ajudar mesmo essas pessoas. Deem favorito. E eu vejo vocês no próximo Bonjour Montreal.